Yeah. Fala, torcida aqui canta e vibra, canal Palmeiras, bora pra mais um vídeo aí, cara. E no vídeo de hoje, eu vou gravar um vídeo aqui, dando a minha opinião, assim, dessa questão do Abel Ferreira, né? Muita gente comentando, da imprensa, os torcedores do Palmeiras na rede social, o pessoal que tem os canais no YouTube aí, assisti bastante coisa, um monte de opinião divergente, principalmente jornalista, nem eles se entendem também o que eles acham, que tá uma coisa bem dividida, né? Entre a torcida, entre os próprios jornalistas. Então eu vou comentar isso aí sobre o torcedor do Palmeiras está sendo ingrato, a ingratidão que a torcida do Palmeiras está tendo com o Abel Ferreira. Foi justo, não foi justo? Vamos comentar hoje aí e dar minha opinião, meu pitaquinho, beleza? Mas antes disso, já deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, a cobrança, ela tem que existir, seja ele o treinador que for, ok? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Porque eu vejo muito jornalista, eu até assisti a live do Thiago Live, não concordei com nada, de que a torcida do Palmeiras, basicamente o argumento o Palmeiras ganhou bastante coisas, muitos títulos, muitas vitórias nos últimos anos na era Abel Ferreira, e por conta disso, né, o torcedor do Palmeiras não tem, eu não sei se é a palavra correta, mas não tem o porquê ficar criticando o Abel Ferreira, sendo que ganhou tanto, certo? E talvez, para um torcedor que seja fora, que não torça pro Palmeiras, que acompanha o Palmeiras de fora, na cabeça dele pode fazer sentido. Pô, os caras ganharam Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, 2 vezes, 2 Libertadores, Campeonato Paulista, várias viradas. E os caras estão reclamando? Sim, primeiro porque faz parte da torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é uma torcida exigente. E todo mundo que vem pra cá jogar e treinar o time tem que saber disso. A torcida do Palmeiras é exigente, sempre foi, e sempre será. Isso não vai mudar e é bom que não continue, porque isso é algo da torcida, né? Pro bem e pro mal, porque às vezes também extrapola. Mas é algo que a gente teve, nós tivemos grandes jogadores na história do Palmeiras, grandes treinadores, certo? Então, a cobrança é proporcional àquilo que a história do Palmeiras não tem. Então nós tivemos Rivaldo, Roberto Carlos, Edmundo, Ademir da Guia, Marcos, Evair, o Kleber, o zagueiro Clebão. Cara, tanta gente que eu vou ficar citando o vídeo inteiro, né? Mas você que sabe, né? Não preciso nem citar. E a gente tem essa história, então a gente cobra proporcional à nossa história. A culpa não é nossa se os outros clubes tem poucos jogadores que fizeram, né, do clube a história. A gente sabe. O Palmeiras é um dos poucos, né? A gente sabe que a história do Palmeiras é de grandes títulos e grandes jogadores, grandes treinadores. Então a cobrança tem que ser proporcional. Então o Abel Ferreira veio, certo? O Palmeiras deu uma oportunidade para ele, né? Porque antes do Palmeiras, o Abel Ferreira não tinha treinado nenhum clube relevante na Europa. O Palmeiras deu uma oportunidade para ele, certo? E ele correspondeu. Venceu os títulos, se tornou aí um grande nome da história do Palmeiras. O Abel Ferreira sempre vai estar na história do Palmeiras, ponto final. Isso ninguém se discute. Abel Ferreira é um dos grandes treinadores da história do Palmeiras, ao lado ali por exemplo, do Felipão, do próprio Cuca, do Vanderlei Luxemburgo, tá aí, certo? Só que todos esses treinadores que eu falei, eles foram criticados, eles foram cobrados, eles foram xingados e eles também foram demitidos. O próprio Felipão foi demitido diversas vezes do Palmeiras. Ele foi demitido lá em 2012, antes do Palmeiras cair, certo? Depois voltou lá em 2018, conquistou o título com mérito. Em 2019, depois lá da derrota pro Flamengo, né? Foi 3-0, Libertadores. Ele foi demitido e nem por isso a torcida deixou de gostar do Felipão. E nem por isso a torcida também deixou de cobrar do Felipão, certo? E naquele mesmo ano, vocês podem lembrar que o Palmeiras contratou lá o Mano Menezes, que foi um treinador que foi mandado embora antes mesmo de ser contratado. Quem que se lembra dessa história? Ele foi mandado embora antes mesmo de ser contratado. Ele veio, treinou o Palmeiras, mas já estava demitido já. Certo? Tanto é que ele nem ficou o final do Brasileiro de 2019. Então, o histórico do torcedor do Palmeiras é esse. Pro bem e pro mal, de novo. Pro bem e pro mal. O histórico do torcedor do Palmeiras é de muita cobrança mesmo. E
Tinha uns anos, nas duas últimas temporadas, acho que desde 2023 pra cá, a torcida vem se irritado com algumas posturas, né? Como aquela de ficar doutrinando a torcida. Ah, a torcida gritou Lé, aí ele pediu pra parar. Isso é coisa que não pode fazer, cara, Abel Ferreira. Não pode fazer. Eu não vi nenhum torcedor do Palmeiras falar, pô, não, Abel tá certo. Não, tá errado. Não tem que ficar doutrinando a torcida, certo? Lógico que não pode passar de um certo limite, né? Que é agressão e essas coisas. Isso aí, beleza. Depois você tem a questão de algumas mudanças que o Abel Ferreira costuma fazer no time, que é sem pé nem cabeça. Como, por exemplo, a famosa dobra de lateral dele, que fez o Palmeiras perder diversos títulos. Certo? Algumas teimosias. Isso é um dos principais questionamentos da torcida, é esse. As teimosias que o Abel Ferreira tem quando todo mundo tá vendo que tem algo errado, ele não arruma e ele mantém, parece que ele faz de propósito para irritar a torcida. Então essa dobra de lateral é isso. A insistência, por exemplo, com o Marcos Rocha. A insistência, por exemplo, com o Rony quando ele já não estava rendendo mais. A insistência, por exemplo, de não colocar o Endrick, que fez o Palmeiras perder ali, nem chegar na final da Libertadores em 2023. E aí depois ele coloca o Endrick como titular e aí ganha um título. Aí fala, pô, ué, não dava pra jogar na Libertadores, mas dá pra jogar no Campeonato Brasileiro? Uma coisa que a torcida não engoliu até hoje. Que a gente reclamou bastante. O próprio Estevão também, só depois que ele colocou o Estevão. Várias e várias mexidas, sem pé nem cabeça, insistência com alguns jogadores desnecessariamente. Alguns jogadores que estavam indo bem, aí ele saca, por exemplo, o Felipe Anderson. Felipe Anderson, ele começou a atuar do lado errado, todo mundo criticando, e ele mantendo o lado errado. Depois ele inverteu, aí ele começou a ir bem, depois ele tirou e não colocou mais. O próprio Alan também, que atuou muito bem na Copa do Mundo de Clubes, e depois desapareceu, não teve mais chance, o Abel Ferreira não colocou mais. Então são essas coisas que vai irritando a torcida do Palmeiras, fora o futebol, que não vem sendo apresentado há muito tempo. Há 2 anos aí, mais de duas temporadas, que o Palmeiras não apresenta futebol bom. No mínimo, né? Não é nem falando no excelente. Você pensa alguns jogos do Palmeiras aí, depois de 2023 pra cá, que você vai ver aquele jogo com o Botafogo, aquela virada épica, mas logo em seguida também já toma uma traulitada também do Flamengo. E um outro questionamento é que o Palmeiras tem dificuldades com jogos grandes, está tendo dificuldades com jogos grandes. Certo? Foi eliminado da Libertadores ano passado nas oitavas de final, na Copa do Brasil nas oitavas de final. Esse ano perdeu o título pro Corinthians no Campeonato Paulista e agora foi eliminado pelo Corinthians. Veja, o Palmeiras jogou com o Corinthians 4 vezes aí, vamos pegar os jogos eliminatórios, 4 vezes, né? Do final do Paulista e agora o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras não fez um gol. Em 4 jogos decisivos, o Palmeiras não fez um gol. Aí como que a torcida não vai se irritar e não vai reclamar? Acho que você pode reclamar assim, por exemplo, que, sei lá, não podia ter mandado o Abel tomar naquele lugar, que cobrar tudo bem. Mas, cara, também você tá ali no meio do jogo, lá no estádio, o torcedor pagou o ingresso, foi lá, fez uma festa bonita, levou o time até onde deu, certo? E vê que o time não responde, que as alterações com o Abel Ferreira não surtiram efeito, que ao contrário, pioraram o time. Você quer que a torcida grite o quê? Ei, Abel, faz a sua função. Tem que ser algo bem estrondoso mesmo, cara. E parte da torcida realmente se sentiu no direito lá de xingar o Abel Ferreira, de mandar tomar naquele lugar, cara. E tá no direito. O que eu acho é que, primeiro, eu não sou da tese de que o Abel Ferreira tem que ser mandado embora agora, no meio do ano. Pra mim, se for pra demitir o Abel, tem que ser ao final da temporada, né? Beleza, essa parte aí eu não abro mão. Acho que tem que terminar com o Abel Ferreira. E aí você avalia os últimos anos dele e vê se renova ou não, cara. E também você tem que ver quem que vai vir pro lugar dele também. Acho que tão importante quanto você não querer renovar, porque acho que o trabalho já não tá indo bem, que o time já não tá evoluindo mais. Não tô nem falando de título. Veja, estou falando de evolução de time, de jogo, de futebol jogado, que o Palmeiras não vem jogando. O que o Palmeiras vem jogando é outra coisa que não é futebol. É outra coisa que ninguém entende. Certo? Chutão pra frente, excesso de cruzamentos, excesso de lançamentos. O Palmeiras não tem uma jogada ensaiada. Tem nada, cara. O time do Palmeiras é um deserto de ideias. E isso a torcida tem toda a razão de reclamar.
E aí você não pode, quando você vai avaliar isso, você não pode avaliar, ah, não, porque o Abel ganhou o título da Libertadores lá em 2021, então por isso o time não tá jogando nada hoje, você não pode questionar. Cara, isso é um salto ilógico, não faz nem sentido. Como eu disse, outros jogadores do Palmeiras, que têm a história igual ou maior que o Abel Ferreira, foram questionados e também foram demitidos. Como de novo, o próprio Felipão, que alguém deixou de gostar do Felipão porque, sei lá, ele perdeu algum título, porque não. Pô, a gente falou, o trabalho não tá rendendo mais e demitiu, mas o Felipão continua sendo muito querido pela torcida e continua sendo um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, sempre vai ser. Não vai mudar isso. Assim como o Abel Ferreira hoje, acho que, sabe, vamos pegar dos anos 2000 pra cá, pegar um recorte de 2000 pra cá, ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Não sei se é o maior da história do Palmeiras, mas de 2000 pra cá, com certeza é ele. Ninguém duvida disso. Por tudo que ganhou, por tudo que representa. Mas, as últimas temporadas do Abel Ferreira não vêm sendo boas. Não vêm sendo boas pelas escolhas, pela condução do time e por algumas coisas extra-campo também. Como, por exemplo, ele ficar querendo doutrinar a torcida do Palmeiras. Beleza, galera? Essa aqui é a minha opinião. Eu já falei, como eu vi diversas opiniões de outras pessoas e muita gente dividida, cara. Na própria torcida do Palmeiras, no próprio jornalismo. Eu vi jornalista falando que é um absurdo, a torcida do Palmeiras está reclamando, e já vi jornalista reclamando que é um absurdo não ficar reclamando porque o Palmeiras não está jogando nada. E eu sou mais dessa linha. Ok? Eu sou mais dessa linha. Eu falei, você tem que reclamar porque o Abel não é inquestionável. Não existe treinador inquestionável. Até porque ele ganha, e ganha muito bem. Acho que, com certeza, a comissão dele é a comissão técnica mais bem paga, não só do Brasil, mas da América. Então a cobrança tem que ser proporcional também àquilo que se paga, né? Porque ele não tá trabalhando de graça no Palmeiras, certo? Então por isso que eu não concordo que a torcida do Palmeiras está sendo ingrata. Não, tá cobrando aquilo que proporcional àquilo que pagam pro treinador, pra sua comissão. Então não é ingratidão, cara. Ingratidão seria se após o título, como por exemplo foi o que aconteceu com o Dorival Júnior no Flamengo. Eu acho que aquilo sim foi ingratidão. Certo? Logo após ganhar a Libertadores, o cara é demitido. Aí, isso sem ingratidão. Agora, o Abel Ferreira já tá com um trabalho aí que vai para 6 anos, certo? Ganhou diversos títulos, mas que nas últimas temporadas não está rendendo. E a cobrança vai vir. E se, ao final da temporada, a diretoria, a presidente Leila, não quiser renovar, eu acho que todo mundo tem que entender que, foi um ciclo que se encerrou. E bola pra frente. Ninguém vai ficar. Eu não vou ficar. Como é que fala? Eu não vou achar ruim que o Abel Ferreira saiu, certo? Porque eu vejo que as temporadas dele não foram proporcional àquilo que a gente esperava dele. Mas ele sempre vai estar na história do Palmeiras, ponto final. E todo torcedor do Palmeiras sempre vai lembrar do Abel Ferreira, muito mais pelas vitórias e pelas conquistas do que pelas derrotas. Isso é fato. Então eu acho que o pessoal tá levantando, reclamando muito da torcida do Palmeiras, às vezes de modo injusto também, beleza? Então essa é a minha opinião, cara. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui respeitosamente, da mesma forma que eu fui. Eu não xinguei ninguém, não falei nada. Só dei minha opinião, beleza? Você tem uma opinião diferente? Deixa aí que eu vou ler também e responder também, beleza? Avante palestra!